Olá, estamos começando o programa Em Comum pela Inova, emissora da Rede Caldeirada de Comunicação. E o meu convidado de hoje é Caio André de Oliveira, o secretário de Cultura e Economia Criativa. Daqui a pouco eu te encontro aqui, na Inova. O governo do Amazonas está trabalhando para minimizar os impactos da cheia no estado. Com planejamento, as ações foram antecipadas e os municípios em situação de emergência estão recebendo ajuda humanitária e apoio na saúde. Nesse período, evite o contato com água contaminada e mantenha a vacinação em dia para prevenir doenças. Acesse o site Painel do Clima e fique atento aos alertas e orientações da Defesa Civil. Governo do Amazonas. Trabalho que transforma. Existe uma educação que há 45 anos transforma vidas, com projetos pioneiros de preservação e sustentabilidade. Aqui, os alunos vivenciam uma educação inovadora que os prepara para os desafios do futuro, na qual a excelência acadêmica, competências socioemocionais e ambientais são a chave do sucesso. Afinal, mais que estudantes, formamos cidadãos íntegros que serão os protagonistas de um mundo melhor. Pinóquio Centro Educacional e Colégio Marta Falcão. Educação para um futuro sustentável. Matrículas abertas para 2025. Estou retornando com o programa Em Comum e eu estou muito feliz em receber o André Zogaíbe aqui, o reitor da Universidade do Estado do Amazonas, e a conversa está fluindo gostosa, de uma maneira bem interessante, porque eu sou fã da Universidade do Estado do Amazonas por tudo aquilo que ela representa para o nosso Estado, para as pessoas que não tinham oportunidade de estudar. O conhecimento, o estudo, é tudo. Eu sempre digo assim, invistam em educação, apostem na educação. Eu gosto de ajudar pessoas quando elas precisam estudar. Por quê? Sem conhecimento, a gente não pode crescer nunca. Sem estudar, que seremos nós sem estudo, não é, Zogaíbe? E agora mesmo a gente está falando dos bastidores, antes de voltarmos aqui, sobre o Preveste, que é a oportunidade que as pessoas têm de se preparar para prestar o vestibular da Universidade do Estado do Amazonas. Como é que funciona o Preveste? Bem, o Preveste foi uma ideia de nós retomarmos o processo antes da presença da própria universidade. Ou seja, o aluno, ele é aluno depois que ele entra no vestibular. Enquanto ele não é matriculado na universidade, ele é candidato a uma vaga na nossa instituição. E aí a gente resolveu... Eram os famosos cursinhos dos anos 70. Exato, 70, 80, 90. Que a gente tinha que passar por aqueles corujões intensivos. Exato. E haja café, e haja Coca-Cola com café para não dormir. Que não é da tua época. Eu estou com 62 anos, eu sou dessa época. Mas eu ainda peguei essa época. O Preveste mudou, tem outra cara, evidentemente. Aí o que a gente fez? A gente pensou em algo tecnológico, de curta duração, para que a gente possa prender a atenção dessa nova geração, que é uma geração que quer as coisas mais rápidas, mais dinâmica, que muitos deles, inclusive, nem conseguem ficar muito tempo na frente da televisão ou do smartphone. Então, a gente pegou e criou todo um modelo para que nós conseguíssemos, por meio desse projeto de extensão, despertar o interesse pela universidade, mas com conteúdos que são conteúdos que constam na prova do vestibular. Conteúdos do ensino médio, do novo ensino médio, que estão sendo repassados nas escolas. E o mais interessante, com resolução de exercícios de acordo com as provas da VUNESP, que é, no caso, a instituição que promove aí a realização das provas do nosso vestibular. Aí o estudante, o pré-candidato, vai lá e faz sua inscrição gratuita. Ele não precisa nem se inscrever. Ele pode baixar o aplicativo, ele pode assistir pela TV Encontro das Águas, que é a TV do Estado, TV parceira, né? Ele não precisa, então, se inscrever. Antigamente, e ele vai lá e assiste às aulas, entendeu? A questão é essa. Essa questão da resolução de exercícios dentro da televisão ou do aplicativo faz com que ele comece a entender a dinâmica das provas. E isso é feito por meio de professores aí das mais diversas áreas, português, biologia, matemática, história. Que a grande dificuldade atualmente dos alunos, pelo que eu vejo, acompanho nas redes sociais, é o português, né? Que o nosso português é uma língua muito difícil, né? Então o vestibular elimina
assim, muitos candidatos logo de início, né? Eu digo até para alguns filhos de amigos, então, como é que eu faço para passar no vestibular? Eu falei, eu vou te dar a receita do bolo. Anota aí, pega um papel e uma caneta, eu brinco, né? O menino vai lá dentro, pega o papel e uma caneta, ou escreve aí, estudar. Aí como assim? A receita do bolo é estudar. Com certeza. Agora, tem que estudar, e estudar direito, estudar bem, estudar certo. Né? Então, o Preveste ele tem essa ideia também até de ajudar a ensinar a estudar. Né? Então, essa é a grande motivação, é o core do processo, e disponibilizar para aquelas pessoas que não têm acesso. Porque hoje os cursinhos, tem os mais diversos cursinhos, acho que quem pode pagar tem que realmente investir, porque, como eu falei no bloco anterior, a educação é um investimento, não é um custo. Mas aquelas pessoas que não têm essa condição financeira, elas também precisam ser oportunizadas de uma preparação de qualidade. E o Preveste ele entra com essa conotação, principalmente para o interior do estado. Com certeza. A gente vê grandes profissionais aí que vieram de famílias muito humildes, mas estudaram tanto, se dedicaram tanto, que a família hoje em dia é toda graduada, toda tem doutorado, tem pós-doutorado, né? Lutando ali, fazendo escola pública, fazendo com dificuldade, estudando a altas horas da noite, sem comer, enfim. Isso aí é um incentivo para a educação. Eu sempre digo, estudem. Eu não sei se eu ainda tenho paciência para voltar à sala de aula, mas um dia desse eu estava falando assim, eu acho que eu vou voltar a estudar de novo. Porque quanto mais a gente estuda, mais a gente aprende. Eu tenho uma grande amiga, a doutora Anabel, ela todo dia ela estuda, ela não lê. Ela é procuradora de justiça, mas ela não estuda, ela não lê, ela estuda todo dia. É diferente a pegada. É diferente, ela estuda todo dia. E o estudo tem uma didática totalmente diferente de você ler, né? Exato. E a Anabel é uma pessoa fantástica, né? Você conversa com ela, é uma enciclopédia. Assim, é uma enciclopédia, né? A valorização dos servidores também foi uma das prioridades da sua gestão e da Kátia, né? A gente tem visto que os servidores estão muito felizes com o ticket de alimentação, com o plano odontológico e outros benefícios mais. Eu queria também falar sobre isso, porque isso estimula o trabalho de toda a equipe da Universidade do Estado do Amazonas, né? Faz com que eles se dediquem mais ao aluno, ao trabalho, a tudo aquilo que eles se propõem a apresentar como instituição. Assim, Júlio, pessoas insatisfeitas tem em qualquer lugar e sempre vai ter. E sempre vai ter gente reclamando. Tem gente reclamando porque tem gente que é da natureza da pessoa reclamar. Outros já agem, às vezes, até de má fé porque querem ou têm pretensões políticas e ser oposição acaba sendo vantajoso. Agora tem os haters também, né, que reclamam de tudo, né? Mas, assim, no geral, a gente tem percebido, Júlio, a satisfação, principalmente daqueles que há muitos anos não tinham um olhar com esse carinho, com essa preocupação, com essa vontade de fazer a diferença na vida dessas pessoas, que são aqueles que têm uma remuneração dentro da estrutura administrativa da universidade muito baixa. Então, assim, a gente conseguiu, por exemplo, olhar para trás e dar um aumento para aqueles que já estavam desde 2007 sem nenhum aumento, dentro da nossa estrutura de cargos comissionados. A gente conseguiu chegar na universidade e deixar o ticket num patamar extremamente importante, interessante, de tal modo que para alguns o ticket chega a ter a mesma paridade do salário, né? Apesar de ser poucos para uns, para outros é essencial. Muito, né? É essencial. Porque comer, né? Se alimentar para que você faça um trabalho bem feito, né? E dentro dessa perspectiva a gente conseguiu fazer a promoção de todos os professores em tempo, né? A gente conseguiu, além de promover os professores em tempo, aumentar o pagamento das gratificações de produtividade da GPA, da gratificação de produtividade acadêmica dos docentes. Quando eu cheguei na gestão eram 228 que estavam sendo pagos. Nós já estamos com 486 professores recebendo a gratificação de produtividade acadêmica. Então, assim, Júlio, esse é o olhar porque nós estamos cumprindo a lei, conseguimos o dissídio, a database, juntamente com o governador Wilson Lima, para que nós conseguíssemos dar, de fato, o cumprimento efetivo da legislação do plano de cargos e carreiras dos nossos servidores. Claro, um servidor que ele é bem tratado, a tendência é que ele trate bem também. E aí a gente percebe um empenho e a dedicação dos professores, dos técnicos administrativos com aquilo que é o mais importante na universidade, são os nossos alunos. A nossa razão de existir
são os nossos alunos. Eles são os grandes clientes, né? Eles praticamente são os teus patrões, né? Exatamente. Porque se eles não existissem, você não teria emprego, né? Exato. A gente tem que pensar nisso, assim. E nós somos professores de uma universidade pública e estatal, além de ser estadual. Isso significa dizer que nós somos servidores, e nós temos o papel de servir, né? E de servir bem, de atender bem, né? Então, a tônica do que a gente faz é essa. Claro, tem pessoas que destoam, tem pessoas que não compram a ideia e tal, mas isso é natural no processo, sempre vai ter. Dificuldades, dificuldades também sempre vão existir, e ainda bem que elas existem para que a gente possa tentar superá-las. Exatamente. Agora tem um outro projeto também, que foi o restaurante universitário de Tefé, né? Foi a primeira unidade, né, que foi construída no interior do estado. Nós queríamos fazer uma referência, Júlio. É a primeira de todas. Nós, na verdade, assim, quando assumimos a gestão passada tinha construído RUs, tinha aberto, na verdade, RUs nos 4 centros e em todas as escolas da capital. Só que a gente precisa adequar os espaços para que nós tenhamos condição, que a grande dificuldade que a gente tem percebido ao longo dos anos é a questão da segurança alimentar, ou seja, da qualidade daquilo que é produzido nos restaurantes. Então, muito disso se dá porque existe o transporte da alimentação até o local. E a contaminação geralmente ocorre durante esse processo. E aí, o que acontece? A gente precisava criar um modelo, um padrão de estrutura. E aí, nós escolhemos Tefé, que é onde a gente tinha um espaço maior para iniciar esse processo. E nós entregamos agora o primeiro restaurante, de fato, que tem todo o processo dentro das normas, como tem que ser, para a produção ocorrer na universidade. Né, a produção ocorrer dentro do espaço da universidade. Com toda a manipulação dos alimentos de uma forma adequada. Adequada, né? Garantido. Com supervisão da área de saúde e tudo. Exato, garantido não só a permanência do aluno na universidade, e a gente escolheu o Tefé porque a Tefé acaba sendo um hub ali no Médio Solimões para que outros municípios acessem ali o município de Tefé. E tem muitos alunos que moram em comunidades ribeirinhas, né? Próximas de Tefé, distantes de Tefé, mas que acessam Tefé, que vão lá para se alimentar, porque estudam lá na nossa unidade, né? Demoram horas para chegar lá e passam o dia dentro da universidade. Então a gente precisa fixar essa realidade de vários municípios no nosso estado, mas assim, como o Tefé era mais central e tem toda essa questão logística, a gente começou por Tefé. Mas a ideia é que a gente consiga expandir isso para Itacoatiara, Tabatinga, Parintins. Já estão listados esses municípios. Exatamente. E na capital também. Olha, isso é tão bom, né? Agora, Zogaíbe, eu acompanhei com muito entusiasmo uma notícia sobre a cessão né, do prédio histórico da Alfândega, ali ao lado do Porto de Manaus, para a Universidade do Estado do Amazonas. E fiquei curiosíssimo em saber quando isso se dará, a partir de que período se dará, e o que você pretende fazer ali, já que aquele prédio também é um prédio histórico, mas alaga durante a cheia, né? As grandes cheias, a gente já viu várias vezes aquele prédio ali. E eu passo ali naquele prédio, fico me lembrando da minha infância, né? Que nós íamos para o mercado ali pela frente do prédio da Alfândega. E eu fiquei feliz. Eu digo, olha, o Zogaíbe teve um olhar para o centro, levou a universidade também para mais próxima da construção da cidade de Manaus, do início da cidade de Manaus, que é o centro da cidade, ali a área do Porto. Nós tivemos a ideia, com o apoio do deputado Sinésio Campos também, diga-se de passagem, que foi um entusiasta desse processo, para que nós conseguíssemos aquele prédio, para que nós pudéssemos realizar ali atividades da nossa Escola de Artes e Turismo, no sentido de ter um espaço histórico, um espaço que por si só já conta um pouco do que foi a história da nossa capital, né? E um espaço que com toda essa com todo esse glamour, com todo esse charme. Aquela guarda-moria ali que tem ali no início, eu sou apaixonado pelaquela guarda-moria que fica escondida ali, ninguém nem olha e nem sabe qual era a importância da guarda-moria para aquele prédio. Então, assim, a ideia é contar a história da nossa capital, a história do nosso estado, né?
E ali ter exposições de artes das mais diversas naturezas, não só com exposição de artistas locais, de artistas plásticos, mas das pessoas que são ligadas à música, à dança, ao teatro, e fazer daquele local ali um local do povo, em que o povo possa ter contato com a cultura nas suas mais diversas formas. Então, é um processo demorado porque não é só reforma. Existem algumas questões que, por força Da burocracia. da historicidade do processo, precisa ser restaurada. O IFAM, então, está acompanhando de Está perto. acompanhando de perto para que a gente consiga restaurar aquele patrimônio, que é muito mais delicado, é um processo um pouco mais lento. E muito mais caro, né? E muito mais investimento caro. muito alto, né? Então a gente tem que fazer isso com muita parcimônia, até para economizar recurso público, etc., para otimizar o gasto do recurso, mas que a gente consiga fazer de tal sorte que seja um ponto de encontro da sociedade para promover a nossa cultura aqui no estado. Inclusive para os turistas que chegam nos navios dos cruzeiros já podem visitar, inclusive conhecer um pouco mais da história do estado do Amazonas por meio desse projeto também. Exato. Ele já tem data para iniciar isso? Olha, a gente não está com uma data ainda fechada, porque eu digo que a gente trabalhar com construção civil é um pouco complicado com prazo. A gente vivencia isso em casa também, né? E com certeza. Mas a gente está programando a inauguração no ano que vem, né? No início do ano que vem, no primeiro semestre de 2026. Em Parintins, a Universidade do Estado do Amazonas tem um projeto também pioneiro, né? Envolve tecnologia, o Ocara, né? Como é que é feito esse projeto? Bem, o Ocara, ele é um projeto que tenta... a ideia ali é que a gente consiga convergir as vocações do município de Parintins, as vocações artísticas e culturais do município de Parintins, dentro de uma perspectiva tecnológica. Então, é um prédio que foi construído por meio de uma relação de pesquisa, desenvolvimento e inovação com a Samsung, né, que é a grande parceira de P&D da universidade, é a Samsung, né? E por meio da Samsung, nós conseguimos construir aquele prédio com vários cursos de extensão, com produção de design digital, com a parte de produção de materiais dentro do aspecto digital. Então, assim, eu ouso dizer que um dos prédios mais modernos e bonitos de Parintins hoje é o prédio do Ocara, dentro da nossa universidade. E foi uma boa ideia sua, até porque eu acho que parintinense ele não nasce, ele estreia, né? Ele já nasce artista, né? Então vocês deram mais um upgrade no projeto de vida, na cultura do estado, na cultura daquela região, Parintins. E estamos renovando agora o projeto com a Samsung. A Samsung oportunizou que nós dessemos continuidade a mais um projeto dentro do Ocara, o Ocara 2.0. E acho que mais alguns dias a gente já vai estar anunciando aí isso vai passar ainda pelo compliance da Samsung, etc e tal, mas se tudo caminhar da forma como está, eu não tenho dúvidas que a Samsung vai seguir adiante com o nosso projeto 2.0 lá para o município. Eu gostaria de ficar aqui com o Zogaíbe mais a tarde inteira, até porque eu sou um grande entusiasta da educação. Mas, infelizmente, a produção está dizendo que o nosso tempo está esgotando. Zogaíbe, muito obrigado por estar aqui conosco. Volte sempre. Você será muito bem recebido aqui na Rede Caldeirada de Comunicação, na Inova e na Crítica, enfim, todos os órgãos, todos os nossos meios de comunicação da Rede Caldeirada. O trabalho que você tem feito na Universidade do Estado do Amazonas, justamente a professora Kátia e todas as equipes, todo mundo, professor Valber, que me socorre de vez em quando com informações. Eu quero saber quem é que está no município tal. Lá está o professor Valber. Muito obrigado mesmo pela sua presença aqui conosco. Eu que agradeço, Júlio. Você é um amigo de longa data, um grande parceiro nosso. Meu pessoal, mas também da Universidade do Estado. A gente só não combina os times, né? Pois é, a gente só não combina os times, mas o legal é isso, né? Obrigado, Zogaíbe. Obrigado, meu irmão. Queria agradecer também a toda a nossa comunidade acadêmica, em especial a minha amiga, vice-reitora, a professora Kátia Colseiro, a todos os pró-reitores, Valber, Nilcinho, Darlisson, Mubarak, Isaac, enfim, todos os professores da universidade, servidores, enfim. E alunos, porque a universidade é a nossa paixão. A gente está lá porque a gente ama fazer educação, ciência, pesquisa e desenvolvimento tecnológico. Então, quero deixar aqui um beijo no coração de todos vocês
E mais uma vez agradecer você, agradecer o Dicica, agradecer o Marco, que são amigos aí que eu não tenho dúvida fazem um trabalho também fenomenal dentro do nosso estado. Obrigado. O governo do Amazonas está trabalhando para minimizar os impactos da cheia no estado. Com planejamento, as ações foram antecipadas e os municípios em situação de emergência estão recebendo ajuda humanitária e apoio na saúde. Nesse período, evite o contato com água contaminada e mantenha a vacinação em dia para prevenir doenças. Acesse o site Painel do Clima e fique atento aos alertas e orientações da Defesa Civil. Governo do Amazonas. Trabalho que transforma. Existe uma educação que há 45 anos transforma vidas, com projetos pioneiros de preservação e sustentabilidade. Aqui, os alunos vivenciam uma educação inovadora que os prepara para os desafios do futuro, na qual a excelência acadêmica, competências socioemocionais e ambientais são a chave do sucesso. Afinal, mais que estudantes, formamos cidadãos íntegros que serão os protagonistas de um mundo melhor. Pinóquio Centro Educacional e Colégio Marta Falcão. Educação para um futuro sustentável. Matrículas abertas para 2025. Estou retornando com o programa em comum aqui diretamente do Palácio Rio Negro, um dos ícones da arquitetura histórica do Amazonas, com o secretário de Cultura e Economia Criativa, Caio André de Oliveira. Caio André, político experiente, assumiu esse desafio no governo Wilson Lima e, evidentemente, tem muitos projetos engatilhados aí para desenvolver nos próximos meses, principalmente em relação à ópera, a shows, a festival de jazz, festival de Parintins, enfim. Caio André, obrigado por nos receber aqui no Palácio Rio Negro. Eu fico muito feliz quando eu venho ao Palácio Rio Negro, porque é parte da história de Manaus, né? E estar aqui é como se a gente estivesse bebendo na fonte da história do estado do Amazonas, perto de várias casas antigas, várias casas históricas, e agora aqui conversando com você sobre esse projeto cultural do governo Wilson Lima, que é um projeto cheio de novidades, inovações e sempre, vamos dizer assim, em movimento, porque o governo, em relação à cultura, nunca para, né? Sem dúvida. E outros projetos também, de outras áreas, mas a cultura sempre está ebuliçante, né? É isso, Júlio. Obrigado pelo espaço. Obrigado também. Nós estarmos aqui nesse lugar tão emblemático que relembra o período áureo da borracha, né? Onde muitos governadores passaram. É algo realmente que nos remete a um período em que o Amazonas também estava em ebulição, crescendo muito no Brasil inteiro. Mas o governo do Amazonas, como tu disseste bem, é sempre pujante a nossa cultura, e o governo sempre fomentando as mais diversas vertentes das áreas culturais. Nós temos agora em voga a temporada bovina, né? A temporada bovina aqui muito quente agora, muito né? Muito quente, porque esse pré-aquecimento para o Festival de Parintins faz com que as pessoas fiquem muito interessadas, né? Sem dúvida. Aliás, eu conversava com alguém, não me lembro ao certo, o João Pedro Gonçalves, e que é do INCRA, ele dizia assim que todo mundo em Brasília fala em Festival Folclórico de Parintins. O Festival Folclórico de Parintins ele já tomou uma dimensão impressionante. Sem né? dúvida, já transcendeu primeiro a cidade de Parintins, depois aqui chegou a capital de forma muito efervescente, já transcendeu os limites do estado do Amazonas, ganhou o Brasil inteiro e agora está ganhando o mundo. E que mostra o poderio da nossa cultura, porque ali no festival, naquela grande ópera a céu aberto, estão várias vertentes culturais presentes no mesmo evento. Nós temos ali a nossa musicalidade, a nossa ancestralidade com a cultura dos povos originários, também a questão dos povos afrodescendentes, com os quilombolas ali presentes, com todas as nossas artes plásticas. Sim, é uma mistura, né, de raças ali, né? E essa grande mistura que faz com que a nossa cultura seja rica. E nesse espetáculo a céu aberto, nessa grande ópera a céu aberto que
O Festival de Parintins, ano após ano, crescendo cada vez mais, transcende as fronteiras do nosso estado, do nosso país, demonstra o quão rica é a nossa cultura e é por isso que todo mundo fala, todo mundo anseia em vir. Para que tenhas uma ideia, eu recebi agora, recentemente, uma produtora que produz um festival de samba nacional, que é o Festival de Samba do Beco do Rato, e que também produz o Rock in Rio, no Rio de Janeiro, dizendo: Caio, eu quero trabalhar no Festival Folclore de Parintins. Quer fazer esse registro? Eu preciso trabalhar para colocar isso no meu currículo, porque o Festival Folclore de Parintins hoje é algo que quem trabalha com evento precisa conhecer, precisa estar junto, e eu quero fazer parte disso também. Se você puder me dar essa oportunidade. É difícil, né? Porque a gente tem, verdade, é muito mas difícil. o que mostra que as pessoas não só que amam a cultura, que amam os festivais, mas quem trabalha com artes, quem trabalha com eventos, também quer fazer parte, também quer ver de perto essa maravilha que é o Festival Folclore de Parintins. Qual a tua perspectiva em relação ao evento deste ano, né? Nós teremos um dos maiores festivais folclóricos. Ontem, falando com o João Pedro, mais uma vez ele disse: Júlio, o meu pensamento é esse, conversando com as pessoas em Brasília, e deputados, senadores, políticos de outros segmentos também falam muito do Festival Folclore de Parintins. Qual é a perspectiva que vocês têm? Evidentemente, trabalhando isso junto ao Amazonas Tour também, né? Que é uma parceria. São várias secretarias, já aconteceram várias reuniões em relação a esse boom de turismo durante os dias da festa. Eu tenho duas grandes expectativas, Júlio. Primeiro, a expectativa... É um grande desafio também na tua carreira, sim, né? Sim, sem dúvida, sem sombra de dúvidas. Principalmente aqui no Executivo, onde eu estou nesse momento. É o grande desafio, é uma missão árdua, mas muito prazerosa. Com certeza. E também que nos dá também a visibilidade que, como disse, o festival transcende as fronteiras, também faz com que quem trabalhe à frente disso também ganhe também essa visibilidade. Mas nós temos duas grandes vertentes aí. O que tu falaste sobre a transversalidade que o governo todo tem, e todas as secretarias, de todo mundo trabalhando para a receptividade dos nossos visitantes, para que nós tenhamos toda a infraestrutura necessária para que o festival aconteça a contento e que todo mundo, a cada ano que passa, quem vá a Parintins, sinta que o Estado, a própria Prefeitura, que hoje é parceira do festival conosco, na infraestrutura, tem trabalhado para que os visitantes tenham uma melhor, sejam mais aconchegados, mais bem recebidos, de forma... Que o receptivo seja melhor, né? Que a receptividade seja cada vez melhor, que a cidade se prepare para isso, que o Estado dê o suporte necessário para que nós tenhamos água de qualidade, esgoto de qualidade, que o trânsito funcione melhor, que aquele turistódromo que agora já virou algo que não tem como... É um atrativo, né? Um atrativo cultural da temporada, né? Ano passado, Júlio, foram vendidos mais de 1,5 milhão em produtos do nosso artesanato só ali na setembro. Dá uma turbinada na economia criativa bem grande. Sem dúvida. Né? E exportando todo o nosso... Turistas que passam por lá levam os produtos. É isso. Né? E tem uma outra vertente, que é o que eu estava dizendo. Tem a expectativa do festival em si, do que os bois apresentarão na arena. E tudo que eu tenho visto, por todo o trabalho, por todo o investimento, que é o maior investimento de todos os tempos, somado que o governo do Estado faz, com o Ministério do Turismo, os patrocinadores, que hoje é um número que nunca foi alcançado pelos bois, que dá oportunidade, e tudo que eu tenho visto nos barracões e nos galpões dos bois, nós teremos um festival, sem sombra de dúvidas, dos melhores de todos os tempos. Existe algum patrocinador novo entrando em cena aí que vocês estão alinhavando? Sim, na verdade os patrocínios são fechados diretamente pelos bois. Pelos bois, né? O governo do Estado dá todo o suporte, mas hoje os bois têm aproximadamente 16 patrocinadores. Bons patrocinadores, né? Bons patrocinadores. Fora os patrocinadores tradicionais, aqueles que estão há anos e anos no festival, Coca-Cola, né? A Ambev, Eneva. Nós temos...
Temos E a no Boticário, a azul. Natura, né? Tem a Natura, não, é o Boticário, né? Eles têm. Um ano foi a Natura, o ano foi o Boticário. Esse ano eu não sei quem está patrocinando. Mas a Azul é a patrocinadora. Azul é patrocinadora. Esporte da Sorte entrou agora. Mercado Livre, são patrocinadores Mercado grandes. Livre, eu achei essa entrada do Mercado Livre bem importante, né? Sim. Porque ajuda nessa divulgação mundial, né, Sem do Mercado dúvida. Livre, né? Que é uma plataforma de compras muito poderosa, né? E os boys estão nesse patamar, já transcenderam, como venho repetidamente dizendo, transcenderam todas as fronteiras, não só estaduais como nacionais. Isso faz com que nosso festival ganhe corpo cada ano que passa. E valorizando, acima de tudo, quem tem que ser valorizado são os nossos artistas. Agora, Caio André, em relação ao Festival de Ópera, nós também temos um grande número de interessados em assistir os espetáculos, né? Pessoas que vêm de fora, que esperam com grande expectativa essa programação, né? A programação sempre é uma das melhores, né? Atraem vários públicos, né? Inclusive públicos jovens, que impressionam porque a gente não imagina que jovens sejam apaixonados por esse tipo de música, né? Mas que ganha o Amazonas também com o Festival de Ópera. Sem dúvida. Essa parte lírica que a gente imagina que quem está no interior, nas regiões mais periféricas, não tem tanta atratividade, não é verdade. O povo gosta muito disso, né? E o Festival de Ópera é o maior festival da América Latina e também um dos mais antigos. E hoje, esse ano, com a parceria com a Áustria, com Portugal, com a Colômbia e com a Venezuela, nós estamos transcendendo fronteiras. Mais uma vez, transcendendo fronteiras. O Festival de Ópera acabou de receber no Rio de Janeiro, pelo Ministério da Cultura, né? Um prêmio do reconhecimento do mérito, da Ordem do Mérito Cultural do Brasil. Que isso é de uma importância, que não é qualquer tipo de evento, né? Essa escolha é feita criteriosamente, né? A Margareth Menezes foi entregando, né, a homenagem, não é? Vocês receberam? Recebemos agora, acho que foi segunda-feira no Rio de Janeiro, segunda ou terça-feira dessa semana lá no Rio de Janeiro, esse prêmio da Ordem do Mérito Cultural Nacional, o que mostra que o nosso Festival Amazonas de Ópera ele é o maior festival de ópera, não é do Brasil, é da América Latina. Não tem Rio, não tem São Paulo, não tem nenhuma cidade no México, na Argentina, que tenha um festival da pujança que é o nosso festival. E este ano, com a parceria com a SEDUC, o nosso festival está indo para dentro das escolas. As escolas estavam presentes também nas apresentações, as universidades, lá no Teatro Amazonas, e o festival também indo até as escolas, indo até a periferia, o que faz com que as pessoas e os nossos jovens, isso fique através de um legado. Tem um conhecimento maior em relação à música lírica. Né? Isso é maravilhoso. A lírica, porque às vezes pode aparecer que é uma música elitizada, mas não tem nada a ver. Música é música, né? Música é música. E os municípios recebem também esse tipo de projeto? Não, eles não recebem diretamente, sim, através do nosso Liceu de Artes. O próprio Liceu de Artes faz, através de aulas online, nós temos esse serviço em 28 cidades hoje do estado do Amazonas. Estamos trabalhando, acabei de lançar uma também. O governo lançou uma agora em Barreirinha, vamos lançar uma em Maués, em Inhamundá, estamos indo a Tabatinga. Nós queremos, até o final do ano, chegar no maior número de cidades possível, quem sabe nas 62 cidades do nosso estado, com o nosso liceu funcionando também de forma online e presencial, o que é uma maravilha, com aulas, deixando um legado, criando toda uma cadeia de novos artistas, não só na música, na dança, no teatro. Nós estamos agora com uma parceria com o Céu do Braga, que vamos lançar a partir de julho agora, com os nossos bioinstrumentos, criando uma nova musicalidade, criando também novos instrumentos. No Liceu? No Liceu de Arte. Vamos fazer, eu estou dizendo em primeira mão. Não, eu quero saber, agora me interessei desse projeto com o Céu do Braga. Isso. Como é que vai ser feito esse projeto? Nós, através do Liceu de Arte Cláudio Santoro, estamos junto com o Céu do Braga, com o Grupo Gaponga, lançando uma oficina de criação de bioinstrumentos, de formação de novos músicos para tocar esses bioinstrumentos. É algo que só acontece no estado do Amazonas e que o mundo inteiro já está abraçando e se maravilhando com essa inovação.
Eu não sei se você percebe, como eu também percebo nas viagens ao interior do estado, que sempre tem um artista que não tem aquele apoio necessário, né? E a gente descobre talentos que estão se perdendo no interior. Eu conheci uma vez em Quari um menino de 14 anos que nunca tinha aprendido música clássica, mas tocava brilhantemente e vinha de uma família sem grandes humilde, vamos dizer assim, sem grandes poder financeiro, mas tocava brilhantemente, tocava tango. Aquilo me impressionou tanto que eu trouxe uma vez a ele a Manaus para ele tocar para a gente no Ministério Público, porque você observa que lá naquela cidade também tem talentos esquecidos, né? Sem dúvida. E o Liceu traz isso. E o Liceu né? traz isso. O Liceu forma esses talentos, né? E forma como tem que se formar, com a didática necessária, com o aprendizado necessário, com a técnica necessária, né? Para que esses músicos possam ganhar o mundo, como a gente viu há pouco o Jornal Nacional mostrando 2 alunos nossos do Liceu de Artes que ganharam o mundo, mostraram uma matéria de 15 anos atrás e que agora já ganharam o Brasil, ganharam o mundo, mas começaram no Liceu de Arte e mostraram novamente essa matéria, o que mostra que nós temos talento aí a ser expandido para exportar para o mundo inteiro. E isso mostra a transformação de vidas, né? Pessoas que queriam atingir um patamar, né? E acabaram correndo atrás do seu objetivo, e o Liceu é um incentivo também. É aí que o governo entra, Júlio. O governo tem que entrar com isso, com fomento. Quando eu digo governo, não é só o governo do Estado do Amazonas, é o poder público como um todo, o Estado de Direito. Entra para dar a oportunidade, dar o fomento necessário para que esses talentos possam continuar encantando as nossas vidas, que é para isso que a cultura existe, para dar a identidade de um povo e fazer da vida, que seria da vida se não tivesse a música, o teatro, o cinema. Para embelezar tudo embelezar tudo. Eu vou fazer um breve intervalo comercial, daqui a pouco eu volto aqui, diretamente do Palácio Rio Negro, conversando com o secretário Caio André de Oliveira. Até daqui a pouco. O governo do Amazonas está trabalhando para minimizar os impactos da cheia no estado. Com planejamento, as ações foram antecipadas e os municípios em situação de emergência estão recebendo ajuda humanitária e apoio na saúde. Nesse período, evite o contato com água contaminada e mantenha a vacinação em dia para prevenir doenças. Acesse o site Painel do Clima e fique atento aos alertas e orientações da Defesa Civil. Governo do Amazonas. Trabalho que transforma. Existe uma educação que há 45 anos transforma vidas, com projetos pioneiros de preservação e sustentabilidade. Aqui, os alunos vivenciam uma educação inovadora que os prepara para os desafios do futuro, na qual a excelência acadêmica, competências socioemocionais e ambientais são a chave do sucesso. Afinal, mais que estudantes, formamos cidadãos íntegros que serão os protagonistas de um mundo melhor. Pinóquio Centro Educacional e Colégio Marta Falcão. Educação para um futuro sustentável. Matrículas abertas para 2025. Estou voltando com o programa em comum diretamente do Palácio Rio Negro, conversando com o secretário de Cultura e Economia Criativa do Estado do Amazonas, um dos colaboradores importantes do governo Wilson Lima, Caio André de Oliveira. Caio, nós estávamos tão empolgados antes com a cultura e seguimos aqui, evidentemente, empolgados com todos esses projetos que o Wilson Lima está colocando em cena. E o incentivo à cultura popular é um dos grandes pontos do governador. Eu vejo que ele visita esses eventos, né? Ele faz questão de participar dos eventos, vai a Benjamin Constant, vai a vários lugares participar, ver como é que funciona cada evento. Ele praticamente sabe o cronograma, o calendário de eventos culturais do Estado do Amazonas, todinho de cor. E nós sabemos que agora nós temos o Festival o Festival Folclórico do Amazonas, né? Que havia sido esquecido, Sim. Mas o governo Wilson Lima deu uma turbinada, deu um novo fôlego
a esse festival. E a disputa voltou a ser bem acirrada, né? Sem dúvida, Júlio. Tocaste no ponto essencial. O governador Wilson Lima, ele não só conhece o evento pronto, ele vê ainda da construção, da preparação, os artistas preparando tudo aquilo. Nós acompanhamos isso quando do carnaval, agora que ele foi a todos os ensaios, aos barracões, agora no Festival Folclórico de Parintins também. E não vai ser diferente, e não está sendo diferente agora, nos ensaios das nossas quadrilhas, das nossas cirandas, dos nossos bois de Manaus, que ele já tem acompanhado os ensaios e as construções de perto para o nosso festival amazonense, o Festival Folclórico do Estado do Amazonas, que já acontece todos os anos lá no Centro Cultural Povos da Amazônia, desde o retorno do nosso festival, dando apoio a quem realmente faz o folclore na cidade de Manaus, no estado do Amazonas. A gente vai ter as disputas, né, da categoria ouro, tanto das quadrilhas, dos cangaços. Ouro e prata, né? O do estado do Amazonas é só ouro. A prefeitura fica com as categorias prata e bronze. Né? Isso. Mas é um festival só, praticamente. Quando acabam as disputas das categorias prata e bronze, começam as disputas da categoria ouro, que é a qual o governo do estado do Amazonas realiza efetivamente. E acontece, como disse lá, na antiga Bola da Suframa, no Centro Cultural Povos da Amazônia, um lugar histórico para o nosso festival folclórico, dando apoio às quadrilhas, às cirandas, aos cangaços, aos bois de Manaus, que também fazem a movimentação cultural e movimentam principalmente os nossos artistas. E a economia, né? Porque sem dúvida. A economia criativa artistas, toda... A economia criativa toda em torno desse projeto. Aliás, a gente vê muitos jovens ainda interessados em participar dessas apresentações, né? É isso. Muitos meninos e meninas, moças e rapazes, assim, muito envolvidos ainda nesses ensaios, nessa apresentação toda, em vários pontos da cidade. Que bom. E no estado, aliás, no estado, tem no interior também, né? Sem dúvida. Que bom que isso acontece. Se não fosse isso, já teria acabado, né? Passa de pai para filho, passa de avós para netos, isso sempre continua acontecendo, graças a Deus. É uma cultura que vem transcendendo gerações e também afastando os nossos jovens das drogas, daquilo que não presta. É um incentivo, sem né? sombra de dúvidas. E sendo aproveitados naquilo que é o de melhor, valorizando a nossa cultura. Tem alguma história que eu ouviste dessas tuas peregrinações em relação a esse projeto cultural? Porque você deve ouvir muitas declarações de amor à cultura, né? A esses bois, a essas quadrilhas. Tem alguma história que você gravou? Tem muitas histórias. Eu sou oriundo do bairro de São Raimundo, né? Ali Então, o Festival Marquesiano, que era maravilhoso. E meus pais se conheceram no Festival Marquesiano. Olha aí, já tem uma história boa. Uma história boa. Uma história boa, né? Por causa do Festival Marquesiano, tem o Caio André. Tem o Caio e meus irmãos. Olha, foram por causa do Festival Marquesiano, que é um dos mais tradicionais, né? Sem dúvida. O Festival Marquesiano está não só no coração do bairro de São Raimundo, mas ele é um festival. Ele faz parte da programação dos festivais ou os festivais? Sim, faz parte da programação dos festivais. Da agenda cultural? Da agenda cultural, o governo do estado sempre fomenta, como a prefeitura também sempre fomenta, não só o Festival Marquesiano, mas os festivais que estão espalhados aí pelos bairros da cidade de Manaus e do estado do Amazonas. Como é que é feito isso? É uma seleção É o edital. É o edital, né? É o edital, Ju. É o edital que a Secretaria de Cultura lança e eles têm que preencher todos os requisitos corretamente, né? Para poder receberem o apoio necessário. É um edital de fomento que a gente chama. E depois disso nós temos, na cidade de Manacapuru, o nosso Festival de Cirandas. De ciranda, né? O Festival de Ciranda, que é um dos mais tradicionais, e a gente, quando vai a Manacapuru, a gente quer logo ver as cirandas, né? É maravilhoso. Tem a Flomatizada, a tradicional Guerreiros Mura, que também já ganharam o Brasil. São as cirandas mais tradicionais, né, do estado do Amazonas, expandindo também a nossa cultura. É algo maravilhoso que acontece ali no Parque do Ingá, com todo o apoio do governo do estado do Amazonas, da prefeitura de Manacapuru, claro. E é um festival... não deixa nada a desejar, nenhum festival do Nordeste inteiro, que a gente faz algo maravilhoso. Agora, André, nós temos neste final de semana todos os espaços culturais da Secretaria de Cultura preenchidos com espetáculos, né? Eu recebo a agenda,
da Secretaria de Cultura, e eu vejo que todos os lugares estão preenchidos com espetáculos diversificados, né, para todos os públicos. Isso vai se manter até o final do ano? Ou qual é a programação que você já tem para os próximos meses? Júlio, a gente fica curioso. Porque tem literatura, tem música, tem dança, tem, enfim. Nós temos ainda o Festival Amazonense de Dança para acontecer, o Festival do Teatro. Nós temos, acontecendo agora, nesse final de semana, o Alto do Meu Boi no Teatro Amazonas. O Alto do Meu Boi, eu recebi o convite. Conta a história de como o boi bumbá, na verdade era Bumba Meu Boi, chegou no estado do Amazonas, como é essa história, contada de uma forma lúdica, divertida, em forma de dança. São crianças jovens que participam do espetáculo. Isso é algo maravilhoso, que conta como é essa história, a paixão do amazonense pelo boi, que não é só os bois de Parintins, nós temos bois em Manaus, bois... Nós temos Corre Campo, Mina de Ouro... Galante, por aí vai. Campineiro, e por aí vai, né? Aí o Alto do Boi conta essa história toda de como surgiram os bois aqui no estado do Amazonas, e é algo gratuito, uma programação só por troca de alimentos não perecíveis, uma programação para toda a família amazonense, no Teatro Amazonas. Temos outras programações no Jebes de Medeiros, no Teatro da Instalação. É algo que o ano inteiro, graças a Deus, a cidade de Manaus, o estado do Amazonas, respirando cultura, e além da que acontece ali no Lago, Tacacá na Bossa, o nosso tão tradicional que acontece pela TV Cultura. O Carrossel da Saudade. Que esse ano, uma parceria da Secretaria de Cultura com a TV Encontro das Águas, estamos reativando o Carrossel da Saudade, que é algo que está no coração de várias gerações. Várias gerações já passaram pelo Carrossel da Saudade, e vários talentos foram revelados no Carrossel da Saudade. Né? Várias pessoas, inclusive, já partiram daqui, passaram pelo Carrossel. Nós tivemos esse ano, Júlio, o primeiro festival de música genuinamente amazonense, que aconteceu agora na semana passada, que foi o Festival 092, que é o nosso DDD, né? Com Beiradão, Bois, MPA. Eu não recebi essa programação. Foi na José Clemente, com 2 palcos, com economia criativa, com tudo que remete à nossa amazonalidade. As nossas raízes. As nossas raízes. Foi algo maravilhoso que, se Deus quiser, ainda no segundo semestre nós vamos fazer mais uma edição. Foi a primeira edição. Primeira edição. Com música de Beiradão, que a música de Beiradão é característica. As pessoas não lembram muito, mas ela toca sempre, geralmente, nos barcos de recreio. É isso. De recreio, que quem viaja no barco de recreio ouve muito. Festival de Jazz. Festival de Jazz, já estamos com tudo programado. Amazonas Jazz Band já está aí finalizando os ensaios. Programação agora para agosto. Já tem alguma novidade? Temos uma novidade que não posso anunciar, porque ainda não está assinado o contrato, mas com um grande nome da música mundial vai vir aqui fazer uma apresentação no nosso festival. Quem será esse nome do jazz que vem aqui? Quando eu puder, eu anuncio em primeira mão para ti. Tá bom. Os corpos artísticos, como é que está a programação dos corpos artísticos? Eles participam de tudo isso, Júlio. De todas as programações. Por exemplo, no Festival Amazonense de Ópera, a nossa Filarmônica esteve presente, nossos corpos de dança estiveram presentes. E tem uma novidade também, a orquestra vai tocar com o Gustavo Lima. Sim! A orquestra vai tocar no dia 7 de julho com o Gustavo Lima. Nós recebemos até com espanto, com entusiasmo essa notícia dele. Gustavo Lima, né, que o Bernard Teixeira trouxe agora essa novidade, que o Gustavo Lima vai dividir a cena com a orquestra. Isso é maravilhoso, que mostra a força da nossa musicalidade e a confiança que os artistas nacionais têm de dividir com o nosso povo, com os nossos corpos artísticos, a nossa dança, a nossa música. Isso vai ser maravilhoso. Mas eu não quero puxar brasa para a nossa sardinha. Nós temos 2 dos melhores maestros do mundo, que é o Marcelo de Jesus e o Fernando Malheiro. Sem dúvida. Eu acho que eles são de um talento inigualáveis, né? São talentosos. Toda vez que eu vejo o Marcelo de Jesus regendo ou o Fernando Malheiro,
eu me emociono de uma tal forma, porque eles se transformam, eles conversam com todos os instrumentos e com os músicos de uma maneira grandiosa e tornam, às vezes, um espetáculo pequeno, que a gente imagina que é pequeno, e um grande espetáculo, uma grande emoção. Até mesmo quem não entende de música, quem não entende de música erudita ou qualquer tipo de música, que nunca ouviu, nunca esteve no espetáculo, porque tem muita gente que nunca foi ao Teatro Amazonas, né? Sim. É uma pena isso, Uma pena. que muita gente nunca tem. Fica emocionado. Aliás, esse acesso ao Teatro Amazonas continua aberto, mas as pessoas não têm a consciência de que nós podemos visitar o Teatro Amazonas, independente do nosso poder aquisitivo. É isso. É um patrimônio nosso que a gente pode levar amigos, colegas, família, E, Júlio, alunos. Aproveitando o teu gancho, dizer o seguinte, que além de vários espetáculos gratuitos que o Teatro Amazonas tem, você só entrar Na página da Cultura, você vai ter SEC. acesso a isso, cultura.am.gov.br. Nós temos também a visitação ao teatro, que para os amazonenses é inteiramente grátis. Você pode ir ao Teatro Amazonas e Você fazer faz a uma visitação. lista, ou como é que você apresenta a identidade? Apresentou a identidade. Você tem A única coisa que tem são as programações no nosso site, dos dias e horas de visitação. Nesses dias e horas você pode ir até lá e participar do tour de visitação, é maravilhoso. Agora, Caio André, o que tu esperas levar para todos nós, que é uma grande expectativa? A gente fala do Festival de Parintins, a gente fala do Festival de Ópera, fala do Festival de Jazz, mas evidentemente o Natal já está na tua cabeça, né? Já. O Natal já está na tua cabeça porque é um dos encantamentos do mundo, né? E Natal, o espetáculo de Natal largo faz parte. Já tem alguma coisa definida? Nós temos já definido, nós estamos montando toda a programação, mas já estamos definido que o Natal esse ano não será somente o Natal do Largo. Ele vai abranger o Natal do centro da cidade. Aquele quadrilátero do centro antigo, em parceria com a CDL, nós queremos Isso é muito trazer bom. os O Ralph lojistas. vai estar Isso. junto, né? O Ralph, Nós queremos trazer os lojistas para dentro e nós fazemos grandes paradas, como acontecem nos grandes centros do Brasil e do mundo, de paradas de Natal, passeando pelo centro da cidade. Lógico, tudo com encerramento lá no nosso Largo de São Sebastião, tão emblemático, tão virtuoso e virtuoso, ali na frente do Teatro Amazonas, com espetáculos, apresentações. Estamos montando uma grande programação e logo, logo nós iremos anunciar. A Casa do Papai Noel é um dos grandes atrativos do projeto. Nossa árvore também, a ela é árvore, linda. né? A Casa do Papai, mas a Casa do Papai Noel, a fábrica de Papai Noel, né? E Que faz Júlio, com que as crianças e adultas sonhem, né? e olha só, todas as apresentações que acontecem e acontecerão também esse ano na parada de Natal e no Natal no Lago, são produzidas e com atuação de artistas genuinamente amazonenses. Isso fomenta, mais uma vez, a economia criativa, trazendo dinheiro para todo o Estado, para que as pessoas gastem e circulando. É isso. Caio André, muito obrigado por ter nos recebido aqui no Palácio Negro, para que a gente pudesse ter esse bate-papo informal, fazendo um balanço das atividades que você pretende realizar nos próximos meses. O Festival Folclore de Parintins, evidentemente, é o grande foco, até porque é uma das maiores manifestações culturais do mundo. E o governo todo está envolvido, toda essa secretaria do governo está envolvida nesses preparativos. Mas tem muita coisa mais que a gente gostaria de perguntar do Caio André aqui, mas evidentemente a gente vai voltar na outra oportunidade para essa conversa mais longa. E não esqueça, se você quiser visitar o Teatro Amazonas, você entra no site da Cultura, faz lá, vê quais são os espetáculos, se inscreve nos espetáculos, é gratuito, você vai lá e consegue participar. Não deixe de visitar, nem deixe de participar nunca, não é, Caio? É isso, Júlio. Obrigado pelo espaço, pelo carinho. Estou sempre à disposição. Obrigado. E dizer a você que, como o Júlio disse, é só entrar no site cultura.am.gov.br, estará toda a programação lá e você pode conhecer não só o teatro, mas todos os outros espaços, que são como este aqui, que são espaços maravilhosos. Nós estamos de braços abertos para recebê-los. E tem as redes sociais da Cultura também, tá? Tchau.